trouxe os nossos amiguinhos, a Lilica e o Tom, que eles estão ansiosos para ir te visitar. E eu também, mas vamos esperar passar tudo isso, logo mais nós estaremos aí visitando vocês, tá bom? E eles vieram para a aula de hoje, a nossa aula de geografia. E na aula de geografia, assim como na aula que vocês vão ter de história, nós vamos falar sobre casas, moradia, que pode ser o quê? Residência, habitação, moradia, a casa onde eu moro. Legal, né? Muito bem. Por que as casas em certos lugares são feitas de forma diferente? Por que tem algumas coisas que tem uma casa e não tem em outra? As casas, elas podem ser feitas maiores, menores, com garagens, sem garagem, muitos quartos, poucos quartos, mas tem lugares que elas precisam ser adaptadas e conforme o tempo foi passando, as pessoas foram adaptando, foram fazendo as casas de acordo com o lugar e o clima, né? Se é muito frio, se é muito quente. O nosso Brasil, o nosso país é um país tropical, é um país que tem muito calor, então nós usamos muito ar-condicionado, né? Para ficar fresquinho. Mas tem lugar que é muito frio, tem lugar que tem até casa de gelo que vocês vão ver em história. É verdade, crianças. Olha só, hoje nós separamos 4 casas aqui na apostila e mostrar algumas coisas diferentes uma da outra por causa do clima, do lugar onde elas estão. Por exemplo, a letrinha A é uma casa que tem um telhado bem inclinado e tem uma chaminé. Vocês viram que tem em volta? Muita neve. O inclinado ele é assim, ó, e a chaminé fica do lado. Inclinado porque se a neve bater no telhado, ela vai escorregar, ela vai cair. E se o telhado fosse assim plano, ia um monte de neve, até ficar bastante pesado, e essa casa que é pequenininha ia ao chão. Então eles fazem o telhado bem inclinado, bem pontudinho. E a chaminé é porque como o lugar é muito frio, precisa lá dentro de um aquecedor. Então, ou você compra um aquecedor elétrico, ou você tem uma chaminé nesses lugares, onde coloca a madeirinha ali e fica bem quentinho. Nosso país não precisa disso, não é mesmo? Precisa de ar-condicionado. Essa outra casa, a letrinha B, por que será que ela tem isso aqui? Ó, parece uma casa normal, mas ela tem parecendo uma portinha, uma janelinha. Sabe o que é isso? Um porão. Por que essa casa precisa de porão, professora? Porque tem lugares onde tem muito ciclone, que chama tornado, que vem aquele vento bem forte naquelas tempestades onde vem um tornado assim, ó, e leva as casas. Elas levantam carros, derrubam árvores, e onde esse lugar onde tem os tornados, as pessoas constroem as casas em cima do solo, acima do solo, e embaixo do solo elas fazem um cômodo, onde ali quando elas escutam no rádio, na televisão, na internet, que vai vir um tornado, uma tempestade, elas fazem o quê? Elas se escondem ali embaixo para ficarem protegidas. Depois que passa o tornado assim, ó, aquela tempestade, daquele furacão, as pessoas saem. Quando elas abrem essa portinha, nossa, triste surpresa. Às vezes levaram os carros para outro lado, as árvores estão derrubadas, as casas estão caídas também, há uma grande destruição que depois eles têm que reconstruir. Mas graças a Deus, aqueles que entraram no porão estavam o quê? Salvos ali, não é mesmo? Aqui nós não temos isso. Ciclone, tornado. Já aconteceu aqui em Campo Grande de ter ventos bem fortes que eu já vi, que tiraram o telhado das casas, algumas árvores caíram e é perigoso também, né? Mas igual esse, a gente não precisa de porão. Muito bem. A letrinha C, que são essas casas bem quadradinhas, são lugares onde tem um deserto e são pessoas que não têm muito dinheirinho. Então essas casas, elas têm um telhado plano, porque ali, como chove muito pouco, a água não se acumula. Mas sabe o que eu aprendi em uma reportagem que eu vi? Que lá em Israel, lá naquele lugar, naqueles lugares onde Jesus andou, na Palestina, tudo, essas casas são feitas assim, e em cima do telhado que é plano, eles colocam terra e eles plantam grama.
Porque a grama, ela ajuda a diminuir o calor. Como não tem dinheiro para o ar-condicionado e antigamente também não tinha, eles faziam isso. Interessante, né? Eu achei muito legal. Na letra D, olha só, essa casa é diferente, parece uma barraca. Porque quem constrói esse tipo de moradia são os nômades. Sabe o que é nômade? Nômade são pessoas, é uma comunidade, são pessoas que ela não tem uma casa fixa. Ela não faz uma casa como a nossa, que não dá para tirar do lugar. A sua casa dá para tirar do lugar e levar para outro? Não, não é isso que nós fazemos. Mas as barracas, elas podem fazer isso. E eles fazem essas casas, essas barracas, de pele de animal e de couro. Então eles vão de um lugar para outro, de um lugar para outro. Onde acaba ali a pesca, que eles ficam pescando, e acabou a época do peixe, eles vão para outro lugar. Da caça, assim, eles fazem também. Eles vão de um lugar para outro, são os nômades. E eles usam essas casas com couro e com pele, também para serem protegidos, né, dos animais, do calor, e assim eles fazem de um lugar para o outro. Aqui, olha só, do outro lado, está perguntando nessa mãozinha assim, ó. A sua casa, onde você mora, é parecida com alguma dessas aqui? A minha casa é mais parecida com essa casa azul, só que não tem o porão. Por quê? Porque aqui em Campo Grande não tem tornado, não passa furacão, então eu não preciso de um porão. A minha casa ela é bem segura, a minha casa é feita de tijolos e ela é antiga e ela é feita daqueles tijolos bem fortes mesmo. Então eu não preciso de um porão, mas a minha casa é parecida com essa. Então, se a sua casa for parecida com essa, alguma? Se não for parecida com nenhuma, você marca aonde está assim, ó, negativo, tá bom? Aqui embaixo também está falando que a maioria de nós brasileiros, nós vivemos em cidades, na zona urbana. Urbana é onde estão as cidades e as casas. E a zona rural é onde tem fazenda, sítio, as chácaras que são mais afastadas. Poucas pessoas moram nesses lugares, mas ainda tem gente morando. Por quê? Tem plantação. Então, lá na parte rural é onde as pessoas fazem as plantações de arroz, feijão, que eles mandam para a cidade. Muito bem. E olha só, a maioria das pessoas, elas vivem de forma diferente. A minha casa pode ser diferente da sua, dependendo do clima, não é mesmo? Mas todas as casas servem para quê? Para nos proteger do sol, da chuva, do tempo e também ter um lugar para a gente dormir, não é mesmo? Para a gente morar. É por isso que nós fazemos as nossas casas. Mesmo que o clima seja diferente, a casa sempre serve para nos proteger. Então, olha só, querido, olha só, querida, faça a sua atividade, observe a sua casa, que tipo de casa é a sua, se a sua casa tem ar-condicionado ou não. Quando não tem ar-condicionado por causa do calor, a gente usa o ventilador, a gente abre as nossas janelas, porque o nosso país é um país o quê? Tropical. Nosso país é um país de calor, não é mesmo? Depois que você fizer a sua tarefinha, só é essa tarefinha aqui, você tira a foto e manda lá na plataforma no Eclass para a professora, tá bom? Combinado assim? Um beijo, querido, um beijo, querida. Fiquem com Deus e logo, logo os amiguinhos estarão aí na sua casa, tá bom?